Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Desta feita trouxemos a estúdio o meu mestre de Jiu-Jitsu, Dr. Alexandre Machado, que também é professor doutor de Neuropsicologia, certo? Outra das paixões e outra das coisas que vamos mesmo querer muito falar aqui. Para começar, eu gostava era de saber como é que foi e onde é que foi a infância. Onde é que foi passada, vá? Como é que foi? A minha infância, pronto, é uma pergunta extensa, mas ela basicamente é passada a viajar com os meus pais. Eu viajei muito com os meus pais, os meus irmãos ficaram cá com os meus tios e com os meus avós, e eu tive a sorte de andar a viajar com o meu pai e de beber dele e do conhecimento dele, a influência dele na minha vida é muito grande, e tive a sorte de conhecer, dar voltas ao mundo com ele, não é? E porquê? Qual era a profissão? Ele, na altura, era o que chamavam um adido militar. Portanto, ele fazia uma liga... O adido militar não era um representante propriamente do governo, mas fazia ligação de empresas, era um adido militar comercial, de empresas de material, de vários tipos de material, para os governos onde a gente estava. Ok, e daí a necessidade de viajar e de ir por aí Sim, fora. O meu pai era um homem de negócios, não é? Ele se havia uma necessidade num sítio, ele viajava, ia lá. Imagino que havia um país que precisava de hélices de helicóptero. Ele ia lá e providenciava essa necessidade. Imagino que havia plataformas de petróleo no México que precisavam de porcas específicas para uma determinada coisa. Ele sabia, através de uma coisa que havia muito nos anos 70, 80, que era o lobby. As pessoas encontravam-se no hall do hotel, falavam, conheciam um tipo não sei de onde, olha, eu sou de tal parte, havia muito isso, era muito interessante até. E eles diziam, é sério, olha, eu conheço um fornecedor disto, de café, do que for, e ele pegava e arranja-me o contacto que eu vou lá e forneço. E havia este tipo de... Isso hoje acontece a nível governamental, não é? Há até uma parte do orçamento que é destinada para lobby, esse tipo de lobby, exatamente. E eu adorava, eu quando era miúdo, eu ganhei esse vício depois, com 14, 15 anos, comecei, tinha o hábito de ir para as câmaras de comércio. Na altura havia as câmaras, não havia internet, não havia câmaras de comércio. Eu ia para as câmaras de comércio encontrar negócios, não é? Que depois gostei de negócio, então ia para lá. Que câmaras de comércio? Lisboa, Porto? Cada país tem a sua câmara de comércio, mas, por exemplo, imagino que eu ia para as câmaras de comércio de Itália e em Portugal, e, por exemplo, se estivesse na Bélgica, é uma câmara de comércio de empresas polacas, ou o que fosse, que queriam investir na Polónia, ou em Inglaterra, ou onde fosse. Então, desde miúdo que tivesse, também gostava muito disso, dessa parte dos negócios. Eu gosto de negócios, sempre gostei. Mas o meu pai era isso. O meu pai formou-se em medicina, depois fez ciências políticas, depois começou a fazer direito. O meu pai foi um dos presos do regime, não é? Quando esteve preso no Tarrafal, não é? Estudou ciências políticas. O regime tirou-lhe o curso de medicina, não é? Porque era assim, que as pessoas que pensavam de uma forma contrária. A minha mãe dizia-me no outro dia, nem sabia, ligou-me quando foi agora o 25 de Abril, a dizer-me, olha, no 25 de Abril estávamos em Porto Rico. Portanto, então havia... Onde é que foi passar a minha infância? Foi um pouco assim, eu fui um bocado atrás do meu pai, porque o meu pai, houve uma altura em que não podia estar cá em Portugal, por razões políticas, não é? Porque pensava de uma forma diferente, não é? Enfim, cresci com esta... O meu pai nunca baixou os braços, ele sempre nos... É uma sensação que eu tenho, é que ele... sempre nos tomou conta de nós. Ele fazia o que fosse preciso. A imagem que eu tenho sempre do meu pai é esta: ele fazia o que fosse, mesmo depois de lhe terem tirado uma série de coisas, que foi o curso de medicina, o curso de ciências políticas, enfim, uma série de coisas que retiraram, não é, nessa altura, ele pegou e reinventou-se e começou a vender, mas tinha coisas fantásticas. João, o meu pai dava-me 2 programas destes, não é? Tinha coisas inacreditáveis. Era uma pessoa que conhecia meio mundo, não é? Eu conhecia muita gente através dele, mas era um tipo, por exemplo, eu lembro, vocês não sei se têm ideia, mas havia um tipo que era o Ceausescu, que era um ditador romeno, não é? E eu lembro, a dada altura, de nós estarmos no Peru, e ele foi visitar um museu no Peru, o Museu de Lima, e então disse-me, olha, nós vamos aqui visitar este museu, mas vai mais um senhor connosco. E esse senhor era o Ceausescu. Portanto, o meu pai era isto, o meu pai era esta incógnita. Eu lembro um outro episódio dele muito engraçado, que era, estávamos no Hospital da CUF, aqui em Lisboa, e ele disse, olha, o teu irmão precisa de uma situação, o meu irmão estava a viver na Polónia, precisa aqui de uma coisa, tenho que lhe arranjar, assim. O meu pai era isto, anda comigo, depois vamos almoçar.
Eu fui atrás dele, não sei o quê, Hospital da CUF, sempre andar. Entramos num outro sítio, sempre andar, abrir portas, cumprimentar pessoas, tudo bem. Ele está aí, está, não sei o quê, sempre andar. E quando demos por ela, estávamos em frente, na altura, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Drão Barroso, e ia dizer, então, estás tudo bem, não sei o quê, pá, precisava de uma coisa, não sei o quê, como eu fico. Pronto, meu pai era isto, era uma pessoa que era muito católico, muito religioso, não é? Muito ligado ao Opus Dei. E pai, tive a sorte de viajar meio mundo e viver no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na América Latina, por causa dele. Não é? Mas aí no que toca ao catolicismo, eu desconfio que não há partilha dessa crença. Não, claro que não. Eu sou agnóstico, não é? Mas aprendi com o meu pai acerca de ter fé, não é? Eu tenho fé na humanidade, nos homens, eu tenho fé. E isso é algo que o meu pai me ensinou. Depois ele escolheu uma forma diferente de ver a fé, porque também teve um contacto muito grande com eu também tive, na verdade, com padres e pessoas de fé. Mas ele passou-me a fé. Ele, se não fosse o meu pai, eu se calhar era ateu. Okay. No princípio não acreditava. E foi o meu pai que me fez sentir que, de facto, existe, que a fé é uma aragem, não é? Uma coisa que a gente sente. Vocês estão a ver no verão, está a janela aberta, está calor e a gente sente assim uma aragenzinha fresca, que não sabe de onde é que vem, às vezes não tem assim um sentido, uma orientação, mas que nos sabe bem, a gente sente, não conseguimos explicar, mas sentimos. E eu acho que ele passou-me isso. Existem coisas na nossa vida que de facto a gente não explica. A diferença é que eu não as explico por simplesmente. Eu digo que eu não sei o que é que aconteceu ou o que é. Ou seja, eu, em vez de dar uma denominação, olha, eu acho que é isto, que é uma opção, não digo que não sei, sinto, mas não sei. E já me aconteceram coisas que, de facto, na vida que a pessoa se questiona, não é? Diz, pá, como é que isto é possível? Como é que isto acabou de acontecer? Só que eu não dou o nome, não é? O exemplo que eu costumo dar é, nós estamos aqui os três a falar, aparecia aqui um anjo, um tipo com umas asinhas a flutuar. E o que eu ia dizer, se me perguntasse, foi, pá, estava a falar num podcast aqui, porreiro e tal, e apareceu um gajo a flutuar no ar com as asas. O que é aquilo? Não sei, não sei explicar, faço ideia. E a diferença é que temos pessoas que preferem acreditar que é um anjo. Há outras que pegam nisto e abusam logo e criam logo aqui um novo culto e religião, faziam aqui um templo e começavam a cobrar bilhetes, não é? Que é uma das opções. Eu faço aquilo que é o método científico, observo, mas não tenho uma explicação neste momento para dar. Exato, e a verdade é esta, que é, eu também partilho essa opinião, eu acho que há algo mais, há coisas inexplicáveis, certo, de facto, que acontecem. Eu até conto uma história, posso partilhar brevemente. Uma vez eu morava em Sete Rios e eu era obcecado por futebol e pelo Benfica, e isto aconteceu, foi uma coisa estranhíssima. E eu naquele dia, desci no elevador, do nada, lembrei-me de um avançado do Benfica, mexicano, que eu nunca tinha visto na vida, mas que tinha marcado golo naquele fim de semana, tinha marcado golo. E eu saio de casa, viro à esquerda para ir ao café, dou 3 ou 4 passos e o gajo aparece-me à frente. Okay. E a minha reação foi, mas que esta merda? O que é que se passou aqui? E é isto que é, eu também não olho para isto e foi Deus Nosso Senhor. Não, passou-se algo inexplicável, certo, e que é uma força qualquer, que lá está, que não sei explicar o que é, mas ela existe, mas também não há mal nenhum em explicar, ou em não saber a explicação dela. Aceitar que não temos explicação ainda. É um facto, a gente pode dizer, olha, foi uma coincidência, foi isto, foi aquilo, podemos... há uma história que eu conto, que me aconteceu, que eu acho que é assim um bocado a súmula deste tipo de eventos. Eu aqui, sem entrar muito em detalhes, não é? Há coisas que eu não posso entrar em grandes detalhes, mas eu, na altura em que houve a guerra da Croácia, não é? Da Bósnia, eu fui a uma cidade chamada Karlovac, e estava lá e havia um grupo de pessoas, quando chegámos a essa cidade, havia um grupo de deficientes, velhotes, que tinham sido abandonados. Ou seja, quando os croatas entraram nessa cidade, os sérvios entraram, o pessoal pirou-se, não é? E ficaram lá essas pessoas enfermas, não é? E então eu decidi, vamos tirar este pessoal daqui e vamos levá-los para Zagreb, que era a cerca de 90 km. Isto em plena guerra, estamos a falar dos anos 90 e tal. E então eu lembro-me que nós estávamos
havia uma ponte, não é? Guerra dos Balcãs, não é? E o que acontecia é que os sérvios entravam, não ficavam, mas deixavam snipers. Não? As pessoas têm este relato, eles deixavam snipers e aquilo era tipo tiro ao alvo. Não é? O pessoal andava lá nas ruas e a levarem tiros. E o perigo era mesmo as pontes. E então eu lembro-me de estar com um grupo e disse assim, bem, vamos atravessar um rio. E então eu disse, olha, esperem aqui que eu vou aqui ver se dá para atravessar isto a pé, não é? Passar pelo rio a pé. E começa a andar, e ando cerca de 2 km. E quando chega a dada altura, estou assim a observar, a ver, aparece-me um velhote que me diz, não, bum, e faz-me assim um sinal de uma explosão. E eu olhei assim para a esquerda, olho para a direita e disse, ei, é como que era assim, ia-me lixando aqui agora. E quando volto a olhar para a esquerda, já não está lá o gajo. Não está lá, desapareceu. E então eu pensei assim, andei ali de culpa ao ar, a tentar ver se havia um alçapão, se havia aquelas coisas escondidas por baixo, não sei o quê. Não encontrei. E vim-me embora, obviamente, e não fui por ali. Mas lá está, não tens aqui está um bom exemplo de que agora eu posso teorizar aqui 50 mil coisas. Pronto, velhote tinha sido campeão de 100 metros. O que fosse que for, eu não consigo dar uma explicação sobre o que aconteceu. E acho que o que é às vezes abusivo e que dá depois aso a aparecer uma série de pseudociências, pseudoconhecimento, pseudo-tudo, não é? É esta extrapolação que às vezes as pessoas fazem de coisas que a gente não sabe explicar. Não há uma explicação para aquilo. E é isto. E é engraçado que normalmente a religião e as ciências não se dão muito bem. Sim. Mas há muitos pontos em que se tocam. Eventualmente há os pontos. Hoje em dia os católicos estão muito mais próximos da ciência e tem um bocado aquela. Nós não temos. É sempre interpretativo. Obviamente que a religião é uma questão diferente porque é uma questão de crença, não é? Mas na verdade, na realidade, se alguém me disser assim, olha, eu acredito que existe um sítio chamado Valhalla onde está Odin, pai de Thor, tem a mesma validade do que tem eu dizer que existe um sítio onde está uma pessoa que veio Cristo, tem a mesma validade, se nós formos a ver bem, tem a mesma validade. Por isso eu acho que é uma questão cultural de opção. Agora, há religiões que têm regras, não é, que são já impõem, já tiram liberdades às pessoas. E, portanto, a minha relação com as religiões existem pessoas ligadas às religiões que são santos autênticos, dão a vida para salvar pessoas. Eu conheço várias assim. Mas existe muito abuso e muita ignorância em relação às religiões, não é? E pronto, e o facto de haver uma religião que tem a palavra culpa já é uma coisa que já me deixa assim pé atrás. Mas é por isso que eu acho que a fé, eu acredito na humanidade, no homem mesmo, acredito que nós somos capazes de muito melhor do que aquilo que estamos a fazer agora, não é? Conseguimos fazer melhor e que nascemos efetivamente, tirando os casos psicopatológicos, obviamente, eu não estou aqui a falar desses aspectos, as pessoas dizem lá, não, mas eu conheço uma pessoa assim, está bem, ok, mas é um caso clínico, não são casos patológicos, não é? Acredito que nós nascemos bons. Acredito que a nossa base, sim, acredito que a nossa base, nós não somos maus, nós não nascemos maus. Agora, lá está, a influência do meio é muito importante também, mas tirando casos, e a gente depois pode falar o que é sobre como é que nós formamos a nossa identidade, de que forma é que nós nos construímos, não é? E da importância que tem o meio nisso, é fácil alguém que é rancoroso, não é? Nós temos que distinguir dois tipos de coisas. Nós temos pessoas que são que estão num espectro em que são clinicamente... Existem pessoas, João, efetivamente, e Diogo, que gostam de ver a tenda arder. Não é? Há pessoas que são assim, nós encontramos pessoas assim, pessoas que nós não conseguimos explicar bem a maldade que elas têm, não se consegue explicar do ponto de vista das ciências, por isso simplesmente há pessoas que estão neste momento em África, por exemplo, da África como exemplo, mas em África, na Ásia, onde for, a arrancar peitos de mulheres para eles não amamentarem. Portanto, isto é maldade pura, não é? Isto é uma coisa que é um desvio de comportamento patológico. Agora, acredito que as pessoas normais, não é? Também já vi pessoas nesses ambientes em que já tinham muito pouco e ainda tiraram o pouco que tinham para dar às pessoas que estavam a sofrer, que ainda tinham menos. E, portanto, existe efetivamente pessoas que... Nós nascemos todos bons, mas existem efetivamente pessoas que
que é à luz, à escuridão, não é? À preta, Em à tudo. branca, em tudo há o contraste. E isso existem essas pessoas, e essas pessoas só prevalecem, só existem quando os outros fecham os olhos, quando a gente faz de conta que não acontece, faz de conta que não está. Será que em vez de sermos bons, não seremos um livro em branco e depois, com as nossas experiências de vida ou com o meio que nos envolve, depois vamos crescendo e sendo moldados a... Olha, eu gosto dessa. Um livro branco. É um conceito chamada a Escola Escocesa do Pensamento. Tinha este mindset que nós nascemos e somos um livro branco. Há várias teorias e nós somos mais ou menos um livro em branco, mas não é bem assim, não é? A questão é que às vezes a gente temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio. Até a experiência dentro do útero influencia... E mesmo a genética, talvez. Eu vou tentar fazer aqui sem maçar, explicar como é que nós nos formamos. A primeira coisa que existe é, nós temos uma definição genética, o genoma, que é o temperamento. Nós temos tipos de temperamento, temos geralmente 3 tipos de temperamento que são identificáveis pela ciência. Mais extrovertidos, mais introvertidos, mais psicóticos, mais neuróticos. E mediante essa componente genética, o que é que interfere aí? Interfere depois a parte que se chama do fenótipo, que é aquilo que nós herdamos da nossa família, da nossa linhagem. Ok, só essa parte já interfere naquilo que é a nossa expressão genética. Depois, para além disso, nós temos ainda a nossa experiência durante o parto mesmo propriamente dito, antes do parto, durante a gestação, as mães, a vida que as mães têm, a maturidade durante o parto provoca alterações morfológicas ou orgânicas no feto, que provocam alterações de comportamento, desvios de comportamento ou alterações. Um miúdo que é tendencialmente mais psicótico pode ter tido a ver com o tipo de alterações metabólicas que acontecem durante o parto, antes do parto e pós o parto. Então nós temos aqui temperamento, que é a genética, ok? O gene. Depois temos o fenótipo, que é aquilo que é transmitido pela nossa herança. Fenótipo é pelo, cabelo, cor da barba, cor dos olhos, geralmente são características físicas, ok? Depois temos o que acontece durante o parto, ok? Antes, durante ou intraparto e depois. A seguir esta fase nós temos a parte da vinculação. Geralmente até aos 6 anos, a maneira como nós nos vinculamos. Nessa idade nós somos esponjas, estamos a absorver como é que isto é. Nós não temos uma zona do cérebro que é o dorsolateral, que é o que nos faz ver o certo e o errado, por isso é que não vale a pena estar a dar sermões aos miúdos, porque os miúdos não compreendem. Olha, isto é assim por causa disto, e com grandes lógicas éticas, os miúdos não percebem. E nessa fase como é que eles aprendem? Por imitação, por ver os pais a fazerem, os pares, e portanto aqui é que se cria o importante processo de vinculação. A maneira como eles vinculam e desapegam no futuro, quando são mais velhos, é feita aqui neste momento. Depois, a seguir esta parte, isto tudo a influenciar, não é? Está tudo a influenciar, estão a ver que isto... Temos o processo de criação do autoconceito e da identidade, que é durante a adolescência. E aí guerra interior, não é? É a guerra interior. Aí é que eu começo a ver qual é a minha identidade, qual é o feedback que eu tenho. Eu fico mais rancoroso, menos rancoroso. Por isso é que eu digo, nós nascemos de facto bons, mas porque é que as artes marciais são tão importantes na vida de uma criança? Porque as estruturam de uma forma que poucas coisas estruturam, não é? Por isso é que eu sou defensor de que tinha que haver artes marciais, de ser uma coisa que tinha que ser implementada nas escolas, porque a doutrina marcial, ou de uma arte marcial, é de facto, para já dá uma coisa que é fundamental nessas idades, que é a tolerância à frustração. Um gajo, antes de começar a dar, leva muito. E ao levar está a aprender. Está a aprender é que quanto mais levar, consegue ver onde é que está a falhar, que o levar está a fazer expor os problemas que ele tem. Onde é que estão as falhas? Seja no que for, nas minhas defesas, onde é que estão as minhas falhas? Porque é que eu sinto nervoso quando vou competir? Não é? É normal isto? Não, não é. É por causa do meu ego, da minha vaidade. Eu estou mais preocupado com o que os outros estão a pensar lá fora do que eu estou na minha prestação. E toda esta estruturação, como um bom treinador, vai estruturando o indivíduo. Diz-me, olha, mas espera aí, tu estás assim, coisas que os pais às vezes não fazem, não é? Tu estás assim porquê? Porque vais lutar, estás nervoso por causa daquilo que os outros estão a pensar? É isso? Então a tua vida é deles ou é tua? Não é? Porque é o que as pessoas fazem hoje em dia. As pessoas hoje em dia estão a tomar decisões na vida baseado naquilo que os outros querem e pensam. Não é? Não sei, eu aqui há uns tempos tive um tipo que pertence, pronto, é um ator, não é? Que me dizia, o pessoal põe aqui uns posts e diz-me isto e aquilo, e quando eu lhe perguntei, qual é a importância disso? Ele nem sabia responder bem, não é? Depois começam a dar importância a coisas que, se forem pensar bem, nem tem importância, não é? Na verdade não tem. Mas pronto, voltando a isto, e aqui nessa altura cria-se o autoconceito.
não é? Há a influência dos pais, da educação, da pressão dos pais, a análise da geração anterior, do vosso caso, a geração, portanto, a geração X, vocês têm que idade? 30? Eu 36. 30? Portanto, não é a geração X, é outra, a Eu geração... sou logo a seguir à geração X, geração rasca, não era como se chamava? É a geração, porquê? Porque a geração X foi a geração que teve que lutar, teve que trabalhar, não tinha trabalho, não havia nada. Na minha geração, não é? Foi aquele período horrível, não é? A seguir eu lembro quando vinha a Portugal, isto era uma coisa inacreditável. Você não tem essa noção, mas os anos 80 em Portugal, bem, vocês têm 30. Eu nasci em 90. Eu ainda há coisas dos anos 80 que ainda me lembro bastante bem. Eu lembro, e de facto há diferenças significativas. Então, não. Isso é uma das coisas que eu também costumo discutir muito, porque as pessoas tendencialmente focam-se muito no negativo e estão sempre, as coisas estão uma merda, isto está muito mal, e a verdade é que se eu pensar na minha infância, como as coisas eram à minha volta e como são hoje, porra, mal estava antigamente. Não, mas sem dúvida. Não é? E depois ouço os meus pais dizer não, e antes ainda era pior. E depois ouço os meus avós a dizer não, e antes ainda era pior. Ou seja, tipo, as cenas estão melhores, Já tem melhorado. Mas, quer dizer, vamos lá ver, os anos 60 e 70 em Portugal não foram tão maus assim. Havia necessidade, as pessoas tinham trabalho, tinham uma vida digna. Os anos 80 e 90, que foi a geração que eu apanhei, não havia trabalho, havia uma dificuldade muito grande, havia na Europa em geral, Aliás, houve a primeira intervenção do FMI foi em 83, foi na altura, sim, 83 com o Mário Soares, sim, foi a primeira vez. E portanto, lá está. E de facto, por isso é que esta geração, a minha geração, dá muito prioridade ao trabalho, não é? Trabalho, interessante é trabalho. Eu estava a dizer no outro dia, workaholic, burnout, foram conceitos que apareceram na minha geração, não é? Obviamente que as gerações a seguir têm outros problemas. Mas pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que a geração que vem antes tem influência também naquilo que é a construção do autoconceito e da identidade da pessoa. E é isto que aparece aqui, completamente diferente. Por isso é que nós não podemos hoje em dia falar à luz das neurociências em que há uma personalidade. Este tipo é de... Nada mais absurdo que dizer, este aqui é leão ou virgem, então os signos, não é? Não existe uma personalidade. Então falar em tipos de personalidade é outro absurdo, não é? Porque nós somos efetivamente todos diferentes. Nós não temos... As pessoas confundem eu tenho... Isso vê-se nos estudos com gêmeos. O gêmeo, eles nascem com o mesmo temperamento genético. Ok? Este é um bom exemplo. A força dos fenótipos também é a mesma. No entanto, depois, quando nasce o ambiente, a experiência intrauterina, tudo isso, são diferentes. Têm reações diferentes, maneiras de pensar diferentes. E isso demonstra, lá está, em certa maneira, sim, nós somos páginas em branco e a influência do meio, o que se vê é que é muito importante. Eu diria, isto é completamente anticientífico, mas diria, se fosse assim mandar um bitate, que era 70-40 a influência do meio. E, de facto, o que nós sabemos é que o temperamento, que é aquilo que é identificável, eu sou um gajo... As pessoas olham para mim e dizem, tu és muito calmo, não sei o quê, mas não, eu sou um tipo irritado. Eu irrito-me com facilidade. No entanto, o meio, a profissão que eu tenho, eu salto-me a tampa com facilidade. Mas toda a influência do meio, dos meus pais, tudo fez com que eu ficasse mais calmo. Ensinou a controlar. O jiu-jitsu, por exemplo. E isso ensinou-me a controlar. Agora, o meu temperamento é de um gajo de... Pronto, passava-me com facilidade. As pessoas confundem muito crenças com personalidade. Sim. A crença... Sim, vamos lá ver. A crença é um moldador de personalidade, não é? Ou as crenças acabam por ser um moldador, não é? Sim, as crenças é aquilo que a gente acrescenta. As crenças são, vamos lá ver, as crenças, nesse sentido da psicologia, são percepções do mundo, não é? Nós usamos, eu tenho uma percepção que estar a falar em público, as pessoas estão a avaliar e estão a pensar isto de mim, isto é uma crença, por exemplo. Nós chamamos em psicologia crenças limitadoras. A pessoa tem uma crença que o limita de alguma forma. Eu tenho uma crença que quando subo a um ringue para lutar, que os gajos estão sempre a dizer, olha para este gajo, não falo nada, não sei o quê. Isto é uma crença limitadora que limita-me a performance, não é? E, portanto, as pessoas têm, em clínica, aparecem vários tipos de crenças, e não só, não é? Não só em clínica aparece. Há pessoas que vivem, que são funcionais com uma série de crenças, não é? E depois acabam por limitar aquilo que é os seus sonhos, as suas expectativas, aquilo que querem fazer. A personalidade, como disse há pouco, ela, se nós formos a ver à luz da neurociência, ela não existe propriamente, é um estado temporário de comportamentos. Ou seja, se eu quiser avaliar alguém, não é, do ponto de vista comportamental, imaginem que eu diga assim, olha, está aqui este campo de refugiados, nós estamos aqui a dividir estes casos por tendas e tem que se ver aqui exatamente quais são os grupos que... Portanto, tem que se fazer aqui uma análise do comportamento deles para ver
se há uma tenda que pode aqui criar problemas, se não há. Então nós fazemos uma grelha de comportamento, nós vemos uma grelha de comportamento é ver o que é que este tipo faz sistematicamente, faz isto. Depois vejo o stress dele, quando ele está em stress, com o que é que ele está em stress e qual é a estratégia que ele usa para se acalmar, para fazer o coping, não é? E uma série de dimensões que nós usamos para fazer estas análises de comportamento, mas elas são temporárias e resumidas a um local. Portanto, lamentavelmente, ao contrário do que... Lamentavelmente, para muitas pessoal que vende livros assim, não é? Eu não sei o que é que vocês vão fazer ou estão a pensar neste momento. Ninguém sabe, muito menos se... No outro dia ouvi um a dizer, os olhos dividem-se em 4. Se olhar para aqui é quer dizer isto, se olhar para ali quer dizer... Isso então é uma daquelas bacuradas que portanto, nós não... E este incógnito, é isto que nós não conseguimos viver. A pessoa tem dificuldade em perceber-se como um ser complexo. Faz confusão, não é? Por isso é que existe isto. Esta mania dos signos, ele encaixa aqui, ele é deste tipo. Quer dizer, culturalmente, nós hoje em dia assistimos já a uma certa incompetência emocional, que as pessoas gostam, como não querem evoluir, dizem, eu sou assim, eu sou muito irritado. Eu sou... Que é uma desculpa para não... Lá está uma crença. Assim, eu sou muito irritado, até pode nem ser. Isto é preguiça emocional. Não, claro que não. Mas é preguiça emocional. Ela vê-se daquela maneira porque quer interromper a conversa e não mudar o comportamento que ela ou ele quer, não é? Portanto, nós vemos muitas pessoas gostam-se de agrupar. É por isso é que é fácil esse tipo de discurso então, que signo é que eu sou? Não é? Nós temos a astrologia. Agora, desculpe estar a interromper, mas tenho uma dúvida no que toca a isto. Acha que é possível nós estarmos em constante evolução emocionalmente, independentemente da nossa idade? Sem dúvida. Ou acha que... Mas será mais fácil quando somos mais crianças, adolescentes e tudo, porque aprendemos mais rápido? Ou acha que mesmo com uma idade mais adulta eu posso evoluir enquanto pessoa a nível emocional? Principalmente os lutadores. Quando é que um lutador é melhor? Partidos quando é mais experiente, mais velho, não é? Nós vemos, não é? Sim. O lutador é porquê? Porque tem mais inteligência emocional. A questão, porque é que nós temos lutadores, o lutador, a idade ideal para um lutador será aos 30, 35, aquela idade em que ele atinge uma maturidade emocional, depois é a parte física, obviamente, claro. Mas tem uma maturidade emocional que lhe permite ser resiliente. Para ele subir a um ringue ou ir para o tatame já não é andar à porrada, já é técnica, tem outros estados, eu quero fazer uma família, eu quero ter a minha vida, eu quero ganhar dinheiro com isto, porque quero abrir uma escola, já é outras coisas que entram. E então a inteligência emocional é algo que nós ganhamos duas coisas ao longo até morrermos, que é a inteligência emocional e pensamento crítico. Isso é que temos de estar sempre a estimular. E isso é o que faz hoje em dia. Hoje em dia nós temos pouca inteligência emocional, destas gerações são muito desligadas, estão muito ligadas a comunicarem-se por telefone, por isto, não falam olhos nos olhos, não se sentem uns aos outros. Quais são os maiores problemas destas gerações? Desta geração, sim, falamos da Y. Neurológicos, sim. Da Y é precisamente isto, é a falta de tolerância à frustração, frustram com facilidade, estão habituados a que os pais, nos casos mais jovens, resolvam tudo, não é? Portanto, não têm competência, não têm pensamento crítico, não leem, não procuram explorar. E depois, é uma geração, coitados, que eles cresceram com esta quantidade, não é de ignorar... É uma geração que não é como os nossos avós cresceram no meio da ignorância. Têm acesso à informação, mas não a sabem. Má informação, não é? Eles têm acesso a pseudo-conhecimento. Nós tínhamos a ignorância, agora temos o pseudo-conhecimento, que é pior que a ignorância. E baseiam, não é? Passam a palavra, baseiam a sua informação nisso, porquê? Porque não leem, não é? Nós temos que sempre procurar, não é? Eu não queria que os jovens todos estivessem a ler Kierkegaard ou Schopenhauer ou o que fosse, não é? Mas obviamente que queria que houvesse algum pensamento crítico baseado em coisas que eles podem ler e aprender. Tinha que ser incentivado nas escolas esse gosto. E o que eu vejo hoje em dia é que o pessoal não tem pensamento crítico por ignorância. O pessoal não procura evoluir. Vocês já repararam, por exemplo, voltando às artes marciais... Há a opção de não evoluir agora. Não, mas há a opção de não evoluir. É de preguiça mental da informação vir toda através do ecrã e não, aquilo é quase, não é? A pessoa senta-se, não é? E nós próprios fazemos isso. Nós às vezes vemos isso acontecer. Mas isso não torna... Ou seja... faz com que a gente, com que a pessoa que está a ver, que está a assistir, por exemplo, a ver o Cristiano Ronaldo a marcar o golo e não sei o quê, não faz com que de alguma forma esteja a passar ao lado da sua própria vida enquanto está a viver um momento da vida de outro, que neste caso é o Ronaldo, digamos. Sim, o problema aqui é a significância que as coisas têm.
E, portanto, ver um golo do Cristiano Ronaldo não tem problema nenhum, depende da significância que eu lhe der, não é? Se eu preferir estar a ver os golos do Cristiano Ronaldo, estar a conviver com a minha família, ou estar com os meus filhos, ou já nem digo ler um livro, mas ir ao teatro, ver um filme bom, uma boa série, estar a perguntar-me, não é, fazer-me questionar-me, escrever um pouco, nem que seja. Acho que uma das coisas que eu até uso muito clinicamente é as pessoas escreverem um diário, não é? As pessoas terem um momento de reflexão, não é? Escreverem, que às vezes as pessoas pensam e aquilo passa e depois chega mais uma conta para pagar e chega mais um problema e as pessoas não tiveram tempo para pensar naquilo que até... Vivem em piloto automático. É verdade, às vezes são sombras dentro da própria casa, não é? Tu escreves música. Sim. Mas eu estava a dizer, quem faz artes marciais, na maior parte, como tem esta introspeção, logo desde muito cedo, porque tem que lidar com o ego, logo desde muito cedo, começa a querer evoluir mais. Vocês estão a reparar que há uma grande tendência para quem faz artes marciais para procurar ler, saber, escrever, ver, não é? Porquê? Porque nós começamos logo desde muito cedo a lidar com nós próprios, não é? Com o maior dos inimigos que a gente tem, que somos nós, não é? Sempre. Sem dúvida, ele melhor nos conhece e tudo. E o que falta nesta geração é um pouco isso, eles vivem um bocado eu já nem falo enfim, o problema lá está aí, mais uma vez, o problema não é, eu acho que as redes sociais e tudo isso é um benefício, não é um malefício, não é? A questão foi que aquilo que estava mal na nossa sociedade antes delas existirem teve um reflexo nas redes sociais, não é? E não foi as redes sociais que provocaram aquilo já existia, e obviamente que as redes sociais tornaram-se... Amplificaram como tudo podia amplificar, como os aviões amplificaram uma série de outros problemas que havia há 100 anos atrás, e portanto, o que é que acontece hoje com as redes sociais? Acontece que as pessoas que tinham dependência emocional viram, por exemplo, nas redes sociais uma forma de alimentar essa dependência através dos likes, disto, daquilo, daquilo outro. Os cobardes que na vida real não falavam, encontraram um meio virtual para poderem falar no anonimato. E, portanto, ou seja, os problemas que já existiam na nossa sociedade apareceram ali, mas o problema não está nas redes sociais, não está no WhatsApp, são coisas fantásticas. Está na forma como usamos as ferramentas. O problema nunca é, como dizia aquela máxima, não é? O problema não está no bisturi, não é? Está na forma como e a malta também, a pessoa que usa o bisturi, não é? E a malta também tem, acho que, perceber de alguma forma que é uma coisa relativamente recente, ou seja, nós ainda não sabemos como utilizar bem este tipo de ferramentas, isto é um facto e temos que assumir isso, porque assumindo isso é que vamos fazer com que possamos fazer melhor, não é? Sim, eu acho que a minha geração e a vossa também, não é? Porque as gerações têm um espectro muito largo, não é? As pessoas pensam que as gerações são de 10 em 10 anos, mas não, as gerações às vezes apanham quase 20 anos. Então, a nossa geração, o que é que a gente fazia? Nós íamos fazer uma viagem, tirávamos fotografias, não é? A geração dele também, não é? Tirávamos fotografias, não é? Íamos jantar com os amigos, olha lá, fui aqui que a gente tirava fotografias, era de coisas giras, pratos, coisas que tínhamos, olha para este prato todo marado, olha para este, não é? E era o que a gente faria, e é o que acontece hoje nas redes sociais. Então, eu acho que esta troca de emoções, criar sentimentos nas pessoas, eu acho que é a grande força das redes sociais. A pessoa criar sentimentos. Há pessoas que nos, principalmente quando uma pessoa já é uma figura pública, que tem muita gente que olha para nós, que nos vê como exemplo, é importante criar alguma perspectiva daquilo que é verdadeiramente. Eu, por exemplo, preocupo muito em não só fazer mostrar coisas a meus amigos e coisas que eu gosto que me estimularam, mas também coisas que criam vontades, estímulos e sentimentos nas pessoas para elas melhorarem um bocado, fazer uma reflexão sobre aquilo que é realmente importante. E eu acho que elas têm essa força, não é? As redes sociais têm essa força de benéfica e que não é tudo mal. Agora, as coisas que são extremas, elas vão naturalmente acabar e vão se extinguir e nós vamos sempre acabar por simplificar. Não é? Que a nossa natureza é essa. Então, voltando aqui um bocadinho atrás, que estávamos a falar, que eu estava a perguntar da parte da evolução emocional ser uma coisa então constante na nossa vida, são as próprias pessoas que quase que se limitam então a dizer eu sou assim e por isso não quero evoluir. E agora, como está a dizer, mais nesta geração que pensa pouco pensamento crítico e pouca inteligência emocional, eles quase, o que têm à volta quase que os formata a não evoluírem emocionalmente. Esta geração, há uma dicotomia nesta geração, é que ao mesmo tempo que têm isto, são os gajos mais formados que existem, que têm mais competências profissionais. Nós temos grandes profissionais nesta área, só que
O que é que acontece em termos clínicos? Nós temos muita gente que, eu estive em Nova Iorque, estive em Roma, fiz isto, fiz aquilo, fiz esta pós-graduação, subi estas montanhas todas. Porquê é que eu me sinto assim vazio? Porquê é que eu tenho este vazio existencial? O que é que se passa comigo, não é? E o que se passa foi que eles tiveram a correr uma corrida que não era a deles. Começaram a fazer as coisas não por eles, ou por expectativas da família, ou seja, é aquela velha frase, eles subiram a montanha não para ter uma vista melhor, mas para serem vistos, que é uma grande diferença. Claro. E então perderam-se. Quando a gente faz isso, o caminho, que é o mais importante, não é? Aquela velha frase de Cristo, curiosamente, não é? O caminho perdeu-se. Porque o que é que torna um momento... O que é que torna... Eu nunca fui... Eu acho que sou um bom professor de jiu-jitsu, mas nunca fui um atleta brilhante de jiu-jitsu. Nunca... Muito por culpa também, acho eu, não é? Não estou a dar desculpas, mas por culpa de ser já pai, quando de facto comecei a competir, acho que isso tira muito. Mas pronto, nós estamos a anos-luz destes miúdos de agora, não é? Anos-luz, não é? Não tem comparação com isto, os Brunos, os Neltons, não sei o quê, nem há comparação. Só disse alunos meus, não é? Mas temos os miúdos do Porto, lá do Manel Neto, temos esse pessoal muito forte também. Estão anos-luz. Mas eles tiveram uma coisa muito boa, que é, começaram desde miúdos logo, não é? Nós não tivemos essa oportunidade na nossa geração. Mas o que eu acho é que, isto é a propósito do que era, já não, agora perdi-me. Agora também não sei o que é que estava. Tu é que tinhas A perguntado. pergunta que eu tinha feito era se a geração se formata a nível emocional. Exatamente. Ok. E o que acontece é que nós vemos que eles não é acerca do caminho que eles estão a seguir, não é? A pessoa quando se esquece... E isto a propósito das competições. O que é que me ficou das competições? Eu ganhei umas, perdi mais do que ganhei, na verdade, mas aquelas que eu perdi, o que eu me lembro é da preparação, é o que fica, não é? Eu nunca mais me de esquecer de uma competição que eu fiz, em que eu tomo a decisão de fazer aquela competição e do primeiro dia que eu disse assim, ok, vou correr. Não é? E quando começa tudo e todo aquele sacrifício que a gente faz, e são esses momentos que ficam de facto e porquê é que eu sou, modéstia à parte, um bom professor? Porque não foi porque cheguei à montanha, mas porque tomei muita atenção ao caminho até ao topo da montanha, apesar de não ter lá chegado como estes miúdos chegaram, não é? Mas tive muita atenção ao caminho, então prestei tanta atenção ao caminho que isso fez de mim um bom professor de jiu-jitsu. Porque isso é o que faz a diferença, até da própria evolução da modalidade. Para ser bom professor é preciso eu perceber como é que vou ensinar aos meus alunos, claro, para que esse caminho seja mais rápido para eles. Aquilo que eu antigamente demorava 10 ou 15 anos a fazer, sim, agora como ensino melhor consigo fazer com que os meus alunos cheguem lá em 5 ou 6 ou 7 anos. Menos, e tem acesso a tecnologias que não havia no nosso tempo. YouTubes para ver combates e técnicas. Nós para ter treino era irmos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ficávamos lá não sei quantos meses, depois mais não sei quantos meses nos Estados Unidos, andávamos ali a mendigar técnica, não é? Que aquilo era tudo muito, não é? Os caras eram, na altura eram aqueles, os donos da coqueira, não é? Aquilo não. E a levar porrada que nunca mais acaba, chegar a tantos campeonatos, chegámos lá, a gente perdia muito, porquê? Porque havia uma disparidade técnica tão grande que nós chegávamos lá e perdíamos na primeira luta, a fim de ter feito uma viagem, não sei quantos quilómetros, aqui, e chegávamos, pô, mas isto é outro planeta. E foi aí que a gente começou a dizer, não, espera aí, eu vou ter que ficar aqui durante 6 meses a treinar com estes gajos, a ver como é que a coisa funciona. E aí é que a coisa começou a evoluir. Mas isto a propósito de quê? Isto a propósito de que esta geração são muito bons profissionalmente, mas o que nos faz criar identidade, tolerância à frustração, é precisamente às vezes que a gente cai, que a gente tropeça, que a gente vira à esquerda quando devia ter voltado para a direita, que a gente somos traídos ou traímos, que a gente se engana, que a gente falha ou falham connosco. É isso é que nos faz, espera aí, eu aqui não fiz bem aqui, vou corrigir aqui, vou criar aqui um nosso sistema, que depois, quando chegamos à montanha, a única coisa que a gente olha é para a vista. Vimos que o nosso livro tem mais páginas, não é? Em vez de ter... A diferença é que estes meus aqui, como estão a correr, começam a correr, têm que chegar à montanha, marram, absorvem conhecimento, porque o conhecimento hoje em dia é mais fácil de absorver, não é? Quando chegam lá acima, e agora? E porquê é que eu vim para aqui? O que é que eu vim para aqui fazer? E nós vemos, pessoal, nós antes de termos o que é que faz um tipo estudar neuropsicologia? É lixado. O gajo tem que estudar coisas como anatomia funcional do sistema nervoso, não é? Psicofarmacologias, enfim. É o quê? É o sonho. É o que o sonho que faz um gajo estudar, o que faz um tipo ter vontade de tirar um curso como medicina, que tem que marrar muito, é o sonho, não é? E o que estes miúdos não têm é o sonho.
eles confundem o plano com o sonho. O plano é a maneira... Às vezes perguntam-se, então qual é o teu sonho? O que é que queres chegar? Eu, então, bom, quero ser isto, aquilo, aquilo outro e trabalhar aqui. Isso não é o sonho. Isso é o plano. É aquilo que tu vais fazer que tu gostas, que te vai fazer chegar ao teu sonho. O sonho é acerca de sentimentos. Como é que eu me quero sentir daqui a 20 anos? Isso é que é o sonho. Onde é que eu quero ter? Eu quero ter a sensação de amor à minha volta, quero ter gente que eu amo à minha volta, quero ter esta vontade de dar e de fazer a diferença no meu meio, ou não, ou quero ter aquilo que está quietinho no meu canto e fazer o que for. Esse é o sonho. E o que nós vemos hoje em dia, que os miúdos não têm um sonho, têm um plano, não é? Um plano que geralmente é influenciado, que a tomada de decisão é feita baseado naquilo que os pais querem, tem o plano, mas depois não há o sonho. E o sonho é o que nos faz, é essa paz de espírito, não é? Que nos faz, de facto, correr atrás e aguentar uma série de coisas que estes miúdos não aguentam porque não têm o sonho. E perceber que é no caminho é que está o ganho, não é no sonho em si. Não é? É correr atrás da realização pessoal, na realidade. Sim, mas a realização pessoal, o problema aqui é que é o caminho. O sucesso, a definição de sucesso é muito... nesta geração, e nas outras todas, na minha também era assim, sucesso é o quê? Melhor casa, melhor carro, dinheiro na conta. Exato. Sim. Isso não é sucesso. O sucesso não é nada disso. Não é? O sucesso é outra coisa. Eu conheço pessoas que têm essas 3 dimensões e são pobres que nunca mais acabam. Eu vi já gente a morrer cheios de dinheiro, casas e carros, e enquanto os herdeiros estavam a fazer contas de cabeça, então isto agora vai para aqui, vai para ali, não sei o quê. E isto é o que esta geração tem que um bocado perceber. É que não é... tudo bem, está-nos qualidade de vida, não estou aqui a fazer nenhum... Sim, mas qualidade de vida é uma coisa, o que nós sentimos em relação a nós ou à nossa vida é outra. Sem dúvida. É como diz o Connor, não é? How much money is enough money? How much? Tipo, não, mas se o objetivo for dinheiro, sim, só, então quanto é que é suficiente? É o suficiente. Quanto? Pois, mas imagina. Uma pessoa, ok, então agora quero 1 milhão, já tenho, então agora quero 2, agora quero 5. Não para, não é? E se a pessoa não tem o sonho, não é? Por isso é que eu digo, o sonho é o que nos diz, ok, eu cheguei aqui, pois não, a pessoa começa a correr, seja por cima, seja por baixo, seja por 1 milhão ou por 1000 euros, a pessoa começa a correr uma corrida que não foi ela que deu o tiro de partida. E por isso é que é importante que os pais destes miúdos de agora são uma geração também que, enfim, geralmente os miúdos que agora que têm 15, 16 anos, não é? Os pais deles são os famosos millennial, não é? Uhum. Já é uma geração que é a vossa geração, que vocês não vos acontece isso, se calhar porquê? Porque tiveram um background das artes marciais. Se calhar não. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Não, sim. Eu também não tenho dúvidas a esse respeito. Mas pronto, se não somos considerados fundamentalistas, então eu gosto sempre de dizer o se calhar. O se calhar é uma frase... A questão aqui, eu nem quero ser fundamentalista. No que me diz respeito a mim, eu tenho a certeza, porque já o analisei anteriormente, que sem as artes marciais não seria isto. Eu tenho essa mesma certeza. Não tenho dúvida dos buracos que as artes marciais preencheram na minha evolução. Mas... quem está a ouvir este podcast e que não faz artes marciais não tem essa noção, não percebe, pensa que nós somos uns fundamentalistas, estes gajos andam a porrada ali no coisa, não sei o quê, não entendem isto. Então, muito do que eu acho que falta a esta geração é que há vários fatores, é um assunto complexo. Eles são educados pela vossa geração. A vossa geração, tendencialmente, a forma como foi educado por pessoas mais ou menos da minha geração, foi um bocado ou era alheio, não é? O trabalho está em primeiro lugar, então deixavam os miúdos à solta. Depois, quando se apercebiam que havia qualquer coisa mal, caíam em cima. Então variavam entre o controlar e a presença. E isso criou a vossa geração é a geração dos ansiosos, não é? A patologia, o transtorno de ansiedade existe muito na vossa geração. Transtorno de pânico, ansiedade, não é? Estou ansioso, estás ansioso porquê? Não sei, estou ansioso, as coisas não sei definir bem. Porquê? Porque é essa ansiedade. Então, mais um exemplo, a ansiedade é uma coisa que vem da vinculação. Não é? É um fenómeno, claro que há fenómenos no cíngulo anterior, uma zona do cérebro que há uma predisposição genética para, mas ela vem, a ansiedade vem claramente, e tudo o que eu estou aqui a dizer, pessoal, são coisas científicas, são validadas, empiricamente validadas do ponto de vista científico. E portanto, não estou a dizer isto porque faço sempre essa sala, porque hoje em dia o pessoal manda com cada papaya e portanto hoje em dia, no outro dia falava com um gajo, só que o mais chega, um tipo, convidaram-me para ser
para ser advisor da Sociedade Brasileira de Psicologia, uma coisa que eles vão agora abrir nova. E ele estava-me a contar que lá no Brasil agora, eles quando fazem um vídeo, põem referências bibliográficas de tudo aquilo que dizem já, portanto, por causa das fake news e dos claro. PNLs e dessas palhaçadas todas, então os gajos põem referências bibliográficas para... Mas estava a dizer o que é que era? Já me perdi. Olha, agora estávamos na parte da geração. Sim, pronto. E a vossa geração é uma geração muito ansiosa. Quando uma pessoa é ansiosa, a pessoa se autocentra-se. A pessoa passa mal, às vezes os distúrbios de ansiedade faz com que a pessoa fique mais isolada, isola-se, não está a perceber o que é que está a passar com ela. Quando eles têm filhos, os filhos são um bocado largados. E hoje em dia, quando a gente vira a cabeça para o lado, os filhos têm... É mais difícil vocês educarem filhos agora do que foi eu educar os meus filhos, não é? Vocês agora educar filhos é muito mais desafiante porque têm uma série de malta a bater à porta. É o YouTube, é isto, é aquilo, é o TikTok, é uma série de informação. Vocês têm que andar ali feito mágicos ali. O que é isto? É difícil, não é? E depois os pares na escola é muito mais complicado. E a vossa geração, que é uma geração tendencialmente ansiosa, se fecha nela própria porque está a passar mal com a ansiedade, olha para o lado. E quando olha para o lado, das duas uma, ou estão os avós a educar os filhos, nem sempre da mesma maneira, não é? Os avós estão... Mimam os filhos, não é? Ainda pioram ainda, portanto, eles tornam fazem aquilo que mais a geração, dependentes. não é? Mais dependentes, ou são os pares que fazem essa educação. São os amigos e Os amigalhaços e não sei o quê. Mas pronto, é isto. Portanto, eu acho que passa muito, hoje em dia, em tudo na vida, nós temos que ter o nosso drive, não é? O nosso propósito. Nós temos que nos questionar acerca de qual é o meu propósito. O que é que é o meu propósito de vida? Onde é que está o meu sonho? Onde é que eu me vejo? E o sonho não é preciso ser uma coisa... Não é preciso ser uma coisa com trompetas. Eu quero ser o imperador da... Não, o sonho são coisas muito simples. Às vezes eu quero viver ao pé de uma porcaria de um rio, com 50 cães à minha volta, e escrever. E é normal uma pessoa dizer, tipo, eu não sei qual é o sonho, mas está-se bem, vou continuar e está tudo bem, estou a gostar. A pessoa sabe qual é o sonho, sempre. Porque o sonho é um sentimento. Os sonhos são os sentimentos, é como é que eu me quero sentir, é isto que eu queria explicar. E a pessoa não saber o que é que quer fazer, a pessoa sabe, eu quero ser feliz, ok? Quero estar em paz comigo mesmo, quero sentir uma sensação de missão cumprida. Isso é o nosso sonho, eu quero caminhar para aí. Depois eu crio um plano de atividades que me vai fazer caminhar para aí. Por isso é que o sonho é um conjunto de sentimentos. As memórias, se vocês forem a ver bem, as memórias, do ponto de vista das neurociências, as memórias vocês tiveram bons momentos com os avós. O que fica, muitas vezes, não é a memória. Vocês lembram-se, mas às vezes a memória é misturada com alguma confabulação, com fotografias, começam a preencher aquilo de uma maneira. O que vocês se lembram e não se esquecem nunca mais é de como é que se sentiram. Não é? Como é que o meu avô me fazia sentir, ou a minha avó me fazia sentir quando eu estava com eles. E tudo o resto, o nosso cérebro às vezes preenche ali um bocado e não sei o quê. Os nossos sonhos são isso, são sentimentos. O dramático do Alzheimer é isso mesmo, é perca disso, não é? Perca dessa... acho que é das doenças mais dramáticas que há. O que nos define é a gente ter 90 anos, estamos numa cama ali todos tortos e travados, não é? Mas é as nossas memórias, nós temos a capacidade de... estou-me a lembrar aqui, não é? Foi uma coisa que eu vi, por exemplo, no meu pai, foi essa paz, esse olhar para o horizonte, não é? E uma sensação de missão cumprida, de bem-estar, de paz, não é? E o sonho é isso, não é? Portanto, o sonho são esses sentimentos, não é? Tenho aqui uma pergunta que é: qual é a diferença de neuropsicologia para psicologia? Ok. A neuropsicologia entende, o melhor exemplo é este. Hoje em dia, no futuro, tudo terá que ser neuropsiquiatria, neuropsicologia, vai ter que ser tudo neuro. Porquê? Porque nós já não conseguimos entender há uma alteração de comportamento. Por exemplo, o Diogo diz, eu ando aqui com... Vamos aqui usar o exemplo de um carro. O meu carro está a gastar muita gasolina. Okay? E vai ter comigo, eu sou mecânico, sou um neuromecânico, e diz, então, vamos ver o motor. E eu vou abrir o capô do motor, vejo o motor, aqui está tudo bem. Então, temos que olhar para o Diogo. Como é que está a sentir, Diogo? Estou assim, estou assado, não sei o quê. E chegamos a concluir que o Diogo é que está ali um bocado mais cansado, carrega mais um bocado na embreagem, entra mais gasolina no motor e gasta mais. Neuropsicologia é isto.
Quando há um problema de comportamento, eu vou dizer, ok, há este problema, então vamos ver tudo, o que é que aconteceu. Parto, infância, tudo, problemas neurológicos, traumatismos cranianos, como é que foi o parto da mãe? Houve mutações, não houve mutações, tive uma infecção urinária quando tinha 7 anos, tudo isso afeta brutalmente. Eu vou ter isso tudo em consideração para ver se a alteração de comportamento é orgânica ou é do meio. Portanto, o neuropsicólogo o que faz é isto, percebe-se disto. Por isso é que nos quadros demenciais é fundamental. Ao fazer isto, também faz o quê? Como há uma série de patologias que estão associadas, como a esclerose múltipla, por exemplo, a déficits cognitivos, à perca de função cognitiva, nós também avaliamos a função cognitiva. Como é que está a função cognitiva? Como é que está a memória? Está dentro daquilo que é o expectável para a idade que o Diogo tem, para esta altura da vida dele? Não, não está. Então, se ele está com déficit na memória, o que é que se passa? Vamos investigar melhor. A neuropsicologia aparece inserida em equipes de neurocirurgia e de neurologia. A psicologia clínica surge quando eu digo assim, não, Diogo, isto é um problema psicológico. Portanto, nós temos de tratar isto do ponto de vista psicológico. E aí vai para a psicologia clínica. Okay? Ou seja, não tem nada a ver com os outros fatores, o parto e coisas, isto é só uma parte psicológica. Imagina que eu diga, não, isto não é normal, está aqui fatores, portanto, tem que ir agora fazer a neurologia, vamos aqui fazer alguns exames na parte da neurologia, temos que ir aqui assim imagina, tem algum problema de coração? Tive aqui durante a minha infância, tive aqui arritmias. Vamos ver, porque às vezes há questões cardíacas que fazem com que o fluxo de sangue ao cérebro não seja o indicado e faz com que haja alterações temporárias de comportamento. Uma das maneiras nós vemos, às vezes, os velhotes, coitados, quando começam a demenciar, nas demências frontotemporais, um dos indicadores é começam a jogar raspadinhas. Nunca jogavam. A mulher diz, o meu marido agora só faz jogar raspadinhas e não sei o quê. Porquê? Porque é o controle de impulsos. Porque é a parte onde começa, em vez de ser a memória nas frontotemporais, que é a memória nas frontais, é o comportamento impulsivo. Começam mais jocosos, dizem mais palavrões, mandam mais pitados às miúdas, ficam mais destravados. É o comportamento que destrava. E então, estas pequenas coisas é que se nota, depois nós vamos avaliar, a ver se de facto mudou a medicação. Às vezes há mudanças de medicação que fazem isto, não é? Que destruturam a pessoa. O peso que tem, muitas vezes, as pessoas mais velhas vão para um hospital, ficam lá durante uma semana, quando voltam parece que estão a demenciar, e não é. Muitas vezes não é, muitas vezes é um período confusional que está relativo é chamada demência hospitalar, não é? A pessoa fica temporariamente desligada do mundo. Tenho aqui também outra pergunta, que há bocado estava a falar da parte das artes marciais nos moldarem muito enquanto pessoas. Que benefícios é que acha que as artes marciais lhe trouxeram para a neuropsicologia? Na forma de ver as coisas, ou acha que simplesmente não trouxeram benefícios nenhuns? E benefícios é que a neuropsicologia trouxe para as artes marciais também. Sim. Então, houve aqui começar pelas mais rápidas. A neuropsicologia o que traz é o quê? É tudo o que é estimulação cognitiva, não é? Nós hoje entendemos o atleta com não só performance física, mas também cognitiva. Se eu conseguir melhorar a capacidade de concentração, da atenção dos atletas, a neuropsicologia faz isso, a estimulação cognitiva, do ponto de vista de utilização dos meus recursos. Depois a parte da psicologia, da neuropsicologia, é a parte de ele optimizar aquilo que são os valores dele. Ou seja, é muito importante para um atleta saber porque é que eu estou a lutar. Não é? A gente diz, porque é que eu estou a treinar? Porque é que eu tenho que levantar todos os dias às 6 da manhã? O porquê? Portanto, a ressignificação do porquê é muito importante, porque às vezes o porquê é o suficiente para começar a treinar, mas não vai ser o suficiente para ele se manter a treinar. Então, a neuropsicologia contribui na parte cognitiva, do engagement cognitivo. Há uma série de técnicas que eu consigo pôr o atleta. Há estudos com atletas de artes marciais, não há, mas já com os gajos do tiro ao alvo, por exemplo, que de facto a estimulação cognitiva melhorou a performance deles no tiro ao alvo, que é mesurável, não é? Nós não conseguimos cientificamente medir a prestação de um atleta em vitórias, porque a vitória é muito relativa e varia de muitos fatores. Mas o tiro ao alvo conseguimos mais ou menos ter uma coisa, num ambiente mais controlável, de ter uma ideia se ele melhorou e como é que ele melhorou. Okay? Como é que melhorou a mim? Quando melhorou como ser humano, não é? Ela melhorou. A neuropsicologia é uma coisa difícil de estudar, e o facto de eu fazer artes marciais e ter sido crescido nesse meio, não é? Crescido nesse meio, não do ponto de vista que o meu pai não fazia artes marciais, mas fez com que eu fosse muito mais resiliente. Quando me disseram assim, olha, que isto não dá para fazer assim, assim, assado, isto é muito difícil, não sei o que, não, então é precisamente o que eu vou fazer. E, portanto, dá-nos quando a gente ouve a palavra não, é como se fosse assim um sim, não como. Não é? A gente diz sempre assim, mas como é que isso é não? Não estou a perceber. Não é? Ainda não tentei. E, portanto,
e acho que, ao estruturar-me como ser humano, estruturou-me como estudante depois de neuropsicologia, não é? Ou seja, como influenciou na sua maneira de ser, influencia depois na forma de estar nos estudos ou em Tudo. todas as áreas da sua vida. Vocês veem na vossa vida, nós somos... Eu quando me perguntam, se me perguntas o que é que tu és, sou lutador de jiu-jitsu. A primeira coisa que eu sou, antes de tudo, é um lutador de jiu-jitsu, porque a gente encara tudo dessa forma, não é? A gente... Não é? Entra num sítio, não é? Nós aprendemos a ver homens, não é? Não aprendemos a ver... Eu acho que uma coisa que as pessoas é que a gente... o gajo pode trazer um grande fato, um grande relógio, não sei o quê, mas o gajo é um homem, não é? A gente aprende a ver homens, somos iguais, estamos ali, não é? Não, e acho que as artes marciais dão-nos um bocado disso, e acho que a mim deu-me muito isso, deu-me muito... eu admiro mais um tipo que treina 12 horas por dia do que um tipo que tem um negócio de tapetes e ganha uma fortuna com... É engraçado porque dá-nos a resiliência. Já falámos aqui também de dar-nos o objetivo de querermos evoluir e de sermos melhor e etc. E há bocado também houve uma frase que foi dita, que foi nós tendencialmente somos feitos para simplificar. O jiu-jitsu... o objetivo do jiu-jitsu é ser o mais simples possível, não é? O jiu-jitsu é ser o mais eficiente possível. Exatamente. Das artes marciais é ser o mais eficiente. É o fazer determinada ação gastando menos energia possível. Este acho que é o conceito de trás das artes marciais, é a eficiência. Eu quando digo simples é a nível geracional, não é? Porque o nosso cérebro é feito para ser mais económico possível. Porque é que nós, vamos lá ver, porque é que nós simplificamos, agrupamos? Porque é uma forma que o nosso cérebro teve, não é? De processar a informação. Porque como é que ele processa? Eu não consigo estar a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E é normal que eu estou aqui a falar e vejo, eu vou andar na rua e vejo um homem com um pau na mão, não é? Eu vou pegar naquela informação e meter aqui do grupo dos homens com paus na mão. E depois nessa informação, o nosso cérebro faz isto em velocidades estonteantes. E depois, o gajo é perigoso ou não é perigoso? Está com o pau na mão porque é um pastor ou está com o pau na mão porque anda aqui meio humilhante e a gente não sabe. Então a gente vai recolhendo esta informação visual, nós vamos agrupando. O nosso cérebro funciona assim. Nós chegamos a uma mesa de reuniões e escolha a cadeira. E nós vamos escolher, sente-se, sei lá, vou dar um exemplo assim mais... Estamos no aeroporto, chegamos à sala de espera. Há várias cadeiras livres. Vocês vão escolher a cadeira onde se vão sentar de acordo com mais ou menos a pessoa, tirando, obviamente, vocês podem dizer, estava cansado, vinha de jet lag, nem sequer sei, eu não me preparei. Mas pronto, se vocês chegam ao aeroporto, estão fresquinhos e tal, agora vamos sentar aqui e fazem ali uma avaliação, vocês nem se apercebem, mas vão-se sentar, e agora repararem nisso no futuro, ao lado de uma pessoa que seja familiar. Nós queremos pessoas familiares, ou porque é parecido com um tio, ou com uma prima, ou não sei o quê, ou porque tinha um amigo, um colega de treino que é assim, parece este gajo. E a gente faz isso. Nós sentamos ao pé de pessoas familiares. Conscientemente. Então, porque agrupamos isto, não é? É uma questão de organização, de economia do cérebro. O nosso cérebro não quer gastar muita energia, então tem estas coisas, não é? Então, havendo esta tendência, nós queremos simplificar às vezes alguma informação que nos chega. Se eu os puser num quarto às escuras, olhar para duas luzes fixas, passado um tempo vocês só veem uma luz, não é? O cérebro vai fazer com que ela... Agora, isto não quer dizer, nós simplificamos os processos subconscientes. Agora, os conscientes não podemos simplificar, não é? Nós não podemos tornar, e isto é que é o erro hoje em dia, não podemos simplificar o comportamento humano. Não há mal nenhum em nós sermos as tais folhas complexas, individuais. Eu acho que isso é a nossa grande força. É o que nos torna, eu diria, especiais no sentido de sermos de facto únicos, não é? E as pessoas não têm que ter medo disso, não é? É esse o principal problema destas novas tendências, ciências não, porque também não tem um pouco de ciência, dos coachings e são esses os principais perigos, é o facto de não considerarem esse tipo de coisas. Sim, vamos lá ver, eles não há, eu sei que eu tenho pessoas que eu conheço, só fazer aqui uma ressalva, tem pessoas que eu conheço que gosto muito delas enquanto seres humanos, mas só que estão enganadas, não é? Então, do ponto de vista, este fenómeno o fenómeno do coaching e das técnicas de coaching, há várias, não é? Outro dia falavam agora há neurocoaching, quer dizer, onde é que isto aqui borra? Antigamente nós tínhamos as videntes, astrólogas, mas ninguém levava a mal. Pronto, claro que viesse um astrónomo. Os endireitas e não sei o quê. E hoje em dia, esta cultura pop que começou mais ou menos nos anos 70, diria eu, 70,
nos Estados Unidos. Hoje em dia, nos Estados Unidos já não se fala em PNL. É um problema agora no Brasil de saúde pública, não é? Aqui em Portugal é um problema de saúde pública no sentido em que há alguma usurpação de funções à conta do mito de que as pessoas, quando vão ao psicólogo, é porque estão malucas, não é? As pessoas não vão ao psicólogo. E o psicólogo não serve só para as pessoas que estão malucas, não é? Serve também para as pessoas funcionais e disfuncionais, portanto. E à conta disso, criou-se aqui esta Até necessidade... serve para as pessoas normais não ficarem malucas. Para nós nos optimizarmos, porque é o que eu costumo dizer. Nós temos optimizações, eu não me dou bem com a... Imagina, não me dou bem com a minha sogra, por acaso dou muito bem com a minha sogra, mas eu não me dou bem com a minha sogra, ou o que for que seja, quero limitar, quero ver, pá, eu de facto tenho aqui uma... Não gostei disto, não gostei de me ver aqui nesta posição, pá, estava a discutir com um gajo no carro, e de repente comecei também a mandar os berros, pá, que é isto? Eu não quero isto para mim. Então... Um psicólogo serve para isso. Olha, eu tenho estes processos, não gostei de me ver, pá, olha, vi o meu filho atrás no carro olhar para mim assim, admirado, não gostei. O psicólogo serve para isto. Só que o que aconteceu aqui, este fenómeno que acontece nos anos 70, foi depois, entretanto, nos anos 80 e 90, piorou nos Estados Unidos, mas só que nos Estados Unidos acontece uma coisa que é o seguinte. Quando existe qualquer coisa de novo, e apareceram vários, eu lembro-me de vários aparecerem assim... microexpressões, não sei, havia umas das microexpressões faciais, não é? Identificar a pessoa e tal. Fizeram uma série com este isso, gajo não e era? tal. Lie to Me. Fizeram séries em que as pessoas usam técnicas para ver, epá, este gajo está a esfregar-se as mãos, serial killer. Este gajo vai matar, e tem que ser mulheres de 32 anos, não sei o quê. Pá, levaram isto as pessoas que estão carentes... há um target muito específico para este tipo, há o cliente tipo, no outro dia havia um estudo muito engraçado, o cliente tipo do coach e deste tipo de... é muito específico, são pessoas que, se eu chegar ao pé de, sei lá, vamos fazer aqui uma persona, mulher, 40 anos, 2 filhos, divorciada, ok? Nada de errado nisto, mas teve um divórcio feio. Tendencialmente é um alvo fácil. É um alvo fácil. Chego ao pé dela, noto que vou-lhe ensinar aqui umas técnicas de você perceber, ler as outras pessoas, não é? Técnicas de você mudar o seu... Dizem coisas, se não fossem tão absurdas, eram cómicas. Eu já tenho, às vezes há colegas meus que mandam fotografias de autênticas calinadas científicas, não é? Técnica da ancoragem, técnica do espelho, não é? Qual é que era a minha preferida? Havia umas assim muito engraçadas. Técnica do espelho também, Alexandre. Que é, por exemplo, imagina, eu estou aqui a falar com as mãos. E então, se eu quero criar empatia com as pessoas, eu falo assim muito com as mãos, e vocês, quando começarem a mexer as mãos também, é porque estamos aqui a criar uma empatia, outra pessoa está mais aberta para a mente dela, e depois... e depois dizem isto... com uma leviandade. A gente, quando fala com estas pessoas, eu tenho 2 ou 3 amigos meus nesta área que fazem isso, não sei o quê. Eu às vezes tenho um bocado de pena, porque é tão... a ignorância às vezes chega a ser constrangedora, não é? Porque eles falam connosco como se estivessem a dizer, como se me dissessem do género, não, mas espera aí, se o Thor agora vier aqui, sim, o gajo dá conta disto tudo, temos que ver, essa hipótese. Eu digo, mas coisa, mas o Thor não existe, não, então, não existe, mas como é que você já viste o filme ou não? Não, desculpa lá, existe, eu vou-te mostrar aqui uma página no Instagram, e tem esta conversa que é quase, surreal às vezes, a estupidez às vezes desta malta, coitados, é assustadora. E então... eles têm eles próprios, ou são alvos, não é? Porque, ou têm estes alvos mais fáceis, que é uma pessoa que tem uma vida destruturada, que não quer ir procurar um psicólogo, ou tem vergonha, ou o que for, ou porque se calhar até teve uma experiência com um psicólogo que não correu bem, acontece também, viram-se para este pessoal que é tudo na boa, é tudo bom astral. Eu até me arrisco a dizer que algumas pessoas que acabam por ser coaches, dentro desta parte do mental coaching e não sei o quê, eles próprios também foram alvos de irem à procura de alguma coisa para... E perpetuam a mentira, porque eles não é... Eles acreditam mesmo naquilo, porque foi um escape deles e então querem salvar as outras pessoas também. Eu acredito que há muitos que fazem assim. E dizem assim, às vezes não têm consciência que estão a falar com um gajo, não é? Comigo, às vezes eles entram numas retórias e dizem, sabes que isso não é assim, tu não podes dizer essas coisas, não, isso não está correto. Às vezes pessoas que eu até tenho assim... não, mas isto... por exemplo, a pior delas todas para mim, acho que é a rainha das pseudociências, é o PNL, não é? O PNL o que é PNL? É programação. O que é que eles fazem? Eles pegam 2 espertos do caraças. Neurolinguística, né? 2 espertos do caraças pegam nos anos 70 numa teoria de um gajo que era o Chomsky, que era um gajo que era um linguista, não é?
Mas, o que é que eles dizem? Eles dizem, epá, há aqui 3 psicólogos nos Estados Unidos que têm os gajos são muito bons. Como é que eles fazem isto? Vamos criar aqui um método baseado naquilo que eles fazem, no comportamento deles e não sei o quê. E então os gajos pegam e criam, escrevem um livro que se chama, curiosamente, como é que é? É para a organização de mágica, uma coisa assim de género. Tem a palavra... estrutura da magia, uma coisa assim do género. Portanto, os gajos não tentam enganar ninguém, na verdade, não é? Porque a única diferença entre estes gajos é que um ilusionista diz que vai enganar e engana. Estes não dizem que vão enganar e enganam. E, portanto, ao menos não fazem a verdade. Mas as pessoas depois deles, não é? As pessoas aqui, alguém que aqui faça PNL, eu tenho pessoas que eu conheço que fazem PNL, e a ignorância chega a ser às vezes ridículo falarem de neurónios espelhos. Pegam depois assim conceitos que apanham assim pegam em partes de estudos científicos, não é? E pegam naquilo, dizem, não, isto quer dizer, neurónios espelhos é uma coisa que se estudou nos macacos, curiosamente, nem sequer foi nos homens. E que se viu que quando se está a alimentar um macaco do outro lado da jaula, havia um outro macaco que disparava uns neurónios. A gente apercebeu-se disto porque a gente da comunidade científica estava a estar epilepsia, eles tinham os elétrodos enfiados na cabeça, não se pode fazer isso com os seres humanos, e viu-se quando estávamos a alimentar ele disparava os neurónios. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada absolutamente. Só que eles pegam nisto e dizem, então quer dizer que há uns neurónios que disparam e que se eu repetir o comportamento de pessoas de sucesso, dizem coisas destas, atenção. Vou ser sucedido. Vou ser sucedido. Não, Isso é quase aquele livro do segredo que havia há uns anos atrás. Mas é isto. E estas pseudociências são perigosas. Vivem disto, são perigosas porque depois nós temos aqui, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que chegou à consulta, era bipolar. Não é? Neste momento está medicada em psiquiatria, só para terem uma ideia da gravidade dela, não é? E ela era bipolar e andou durante um ano, a seguir de um divórcio, lá está, não sei o quê, a dizer, não, eu tinha uma técnica que a minha coach disse-me que quando eu estiver na fase mania, quando eu estiver assim muito exaltada, eu faço uma técnica que é a técnica da ancoragem, em que eu penso numa coisa positiva e junto a essa coisa positiva um ato físico, como por exemplo pôr a mão debaixo do sovaco. Então ela, coitada, punha a mão no sovaco, não é para ver se lhe passava as crises maníacas. E isto já é mais grave. Porquê? Porque é a usurpação de funções clínicas, é a saúde mental das pessoas e cria-se um problema de saúde mental. Mas há várias. Ou seja, eu tenho visto a astroterapia também, já me chegou às mãos já assim, pessoal que foi visto na astroterapia. Portanto, ponto número 1, nós não fazemos a mínima ideia do que é que outra pessoa está a pensar. Em termos de operações psicológicas militares, eu não consigo saber o que é que vocês estão a pensar. Eu consigo ver um comportamento e prever mais ou menos um comportamento dentro de um espaço muito limitado, por exemplo, um campo de refugiados, uma coisa, observação em que a pessoa, no dia-a-dia daquela pessoa, o gajo faz isto, faz aquilo, é normal que ele agora, em vez de ir buscar o filho, vá fazer não sei o quê. Isto é o que se faz. Eu não consigo, porque agora o João estás a coçar aí atrás do pescoço, dizer, não, ele está assim porque ele está aqui a pensar que deixou o coisa no micro-ondas e não... Compreende? É isto que eles fazem, é isto que as pessoas fazem. Porquê? Porque as pessoas têm a necessidade de se enquadrar em grupos, não é? Nós temos essa necessidade, é o que se chama em psicologia o efeito de Forer. O efeito de Forer é um psicólogo que estudou isto e que o gajo, como é que ele estudou isto? Ele pegou em não sei quantos mil alunos de Stanford e disse, ok pessoal, deem-me o vosso nome e quero que me perguntem, e fez 2 perguntas, já não me lembro quais é que foram, respondam-me como é que é o vosso objetivo de vida, onde é que vocês querem chegar e qual é o maior medo que vocês têm. E deem-me a vossa data de nascimento, que eu vou-vos enviar por e-mail um estudo da vossa personalidade feito exatamente para vocês. Os gajos, vamos lá. Só uma coisa, não mostrem uns aos outros. Okay? E o gajo fez isto numa série de alunos. O psicólogo era o Forer. E então, depois, estes estudos que eu falo, por exemplo, só para ter uma ideia, isto não foi um gajo que fez uma vez. Depois isto foi replicado, e é replicado por pares em várias universidades, e chega-se a esta conclusão. E depois é que se chama, passado 6, 7 anos, diz, ok, feito Forer. Replicámos este teste e deu as mesmas evidências. E então, o gajo pegou numa série de horóscopos, não é? E mostrou aquilo tudo, não é? E fez um texto comum e deu a todos o mesmo texto. E neste estudo, 80 e tal % das pessoas disseram, não, isto tem a ver comigo. Isto sou eu. De facto, este teste de personalidade é muito bom, não é? Não é? E portanto, isto chamou-se o efeito Forer. Nós temos necessidade, aliás, vocês façam o exercício de ler um horóscopo
e depois fazem de conta que são de outro signo qualquer e leem o horóscopo, pronto. Mas eu aqui não vejo mal. Eu sempre que, por exemplo, existe esta história do enneagrama, ok? De tipos de personalidade. Mas, epá, eu não vejo grande mal nisso porque, quer dizer, vejo mal nisso desde que a pessoa não diga que aquilo é ciência. Se a pessoa disser, não, isto aqui é uma crença universal baseada em chakras e o raio que o parta, e não mete a palavra ciência, se disser claramente isto não é científico, ok, meu, queres acreditar nisso? Acredita. Queres acreditar que... Não, agora... Quando metem a palavra neuro, por exemplo, programação, neurolinguística, são 3 palavras de 3 atividades sérias científicas com o intuito exatamente de enganar as pessoas. E isto é o mais perigoso de hoje em dia, é as pessoas serem facilmente enganadas. É, pseudo-conhecimento. Até porque, só para finalizar aqui, há mais acesso à informação e as pessoas, se quiserem, podem procurar, mas não procuram. Acho que as pessoas estão mais preguiçosas nesse aspecto, por isso. Sim, se não tiver no feed de um Instagram e não puderem fazer assim com o dedo, aquilo, o Google, as pessoas têm que saber que no Google há uma coisa chamada Google Academics, não é? E quando estão a procurar uma coisa, têm que ir põem Google Academics e depois põem aquilo que querem procurar e aparece uma série de estudos científicos, depois têm que ver quais são as universidades que fazem estudos, obviamente que sim, mas pronto, quando querem procurar informação, têm que ir a meios académicos, científicos, não é? E hoje em dia as pessoas é direto no Google, não é? Exatamente. Mestrão, com muito ainda por falar, Certo. sobretudo ainda muito de jiu-jitsu. É verdade. Houve aqui muita coisa de jiu-jitsu que eu gostava de ter falado e não Certo. tivemos Tem que ser para tempo, uma próxima, infelizmente. tem que ser para uma próxima. Vamos deixar para uma próxima. Só quero fazer uma pergunta que nos esquecemos com o Ozzy e eu não me quero esquecer desta vez. Qual é o maior medo? O meu maior medo? Sim. Epá, o meu maior medo... eu não vou citar o Immanuel Kant, que o maior medo era não ter medo, não é? Mas eu diria que o meu maior medo, que acho que também é transversal a todos os pais, é de os nossos filhos precisarem de ajuda ou precisarem de alguma coisa e a gente não os conseguir ajudar. Acho que isso é a coisa que mais é o meu maior medo, sim. Eu não conseguir chegar lá, se eles precisarem. Ok, então é com o terceiro, né? Nem é consigo, é um maior medo que os filhos. Sim, sim. A gente, quando chega aos 50, tem medo de muito pouca coisa. Não é? Mestrão, muito obrigado por ter vindo. Vamos Muito prazer. combinar e voltar aqui porque ainda há muita Fazer coisa para uma falar. parte 2. Nós temos combinado com toda a gente que cá vem um regresso. Ok. Portanto, fica combinado para uma parte 2. Obrigado, Mesmo. João, Muito pelo convite. obrigado por Muito tudo. Muito obrigado.